A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que prevê uma ajuda financeira da União para estados e municípios enfrentarem a pandemia do coronavírus. O auxílio deve custar 120 bilhões de reais aos cofres do governo. Como os deputados fizeram algumas alterações no texto, agora a proposta vai ter que ser votada novamente no Senado. A proposta já tinha passado pela Câmara, mas foi alterada pelo Senado e, por isso, voltou para apreciação dos deputados novamente. O relator, deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, deu parecer pela aprovação do texto que veio do Senado. No princípio, o governo federal entendia que nenhum valor devia ser repassado a governos estaduais e municipais. E essa casa, corajosamente, tomou a iniciativa de enfrentar esse debate e acredito que o que foi aprovado no Senado atende exatamente o primeiro objetivo que nós tínhamos, de ajudar estados e municípios em valor para que esses entes mantivessem serviços públicos funcionando. A proposta prevê o repasse de 60 bilhões de reais para estados e municípios. Desse total, 10 bilhões devem ser utilizados no combate ao coronavírus. 7 bilhões vão para os estados e o Distrito Federal, distribuídos de acordo com a incidência do coronavírus em cada local e o tamanho da população. Os outros 3 bilhões vão para os municípios e serão divididos também de acordo com a população. Os 50 bilhões restantes poderão ser usados livremente. 30 bilhões vão para os estados e 20 para os municípios. Além disso, o texto prevê ainda a suspensão dos pagamentos de dívidas com a União e bancos públicos até o fim do ano e a renegociação de empréstimos feitos com bancos privados e órgãos internacionais. No total, a ajuda vai custar 120 bilhões de reais ao governo federal. Depois que a divisão dos recursos foi resolvida, a grande polêmica ficou por conta das contrapartidas. Para ter acesso ao dinheiro, estados e municípios não poderão aumentar o salário de servidores públicos e nem contratar novos comissionados pelo prazo de 2 anos. A única exceção é para os servidores da saúde e segurança pública que estão trabalhando no combate ao coronavírus. A condição foi colocada pelo Ministério da Economia para viabilizar o auxílio financeiro. Na Câmara, a oposição questionou a contrapartida. Ao votar o auxílio, impôs uma reforma fiscal e o congelamento dos salários dos servidores, como se tivesse algum governador anunciando aumento nesse momento para os servidores. Não é razoável isso, esse congelamento. Mas a condição foi defendida, inclusive, pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. Não tem milagre a ser feito. Então, eu acho que para esses milhões de brasileiros, um gesto apenas do congelamento, com algumas exceções do salário por 18 meses, eu acho que não é nenhum problema e nenhuma crise do parlamento e do governo com o Poder Executivo. Poderia estar aqui criticando, todo mundo sabe qual é a minha relação hoje com o Poder Executivo, com o ministro Paulo Guedes, mas eu acho que essa não é a hora do embate político, é a hora de construir as soluções.